Com relação ao corte de luz do Hospital de Tramandaí, a CE informou à produção do Band Cidade que entregou na recepção do Hospital de Tramandaí um comunicado oficial do desligamento. Além disso, disse que divulgou na imprensa que ocorreria o corte de energia. A luta por vaga na Copa Libertadores está acirrada para a dupla Grenal. A rodada do Brasileirão foi boa para tricolores e colorados. Foi um jogo complicado. O tricolor abriu o placar ainda no primeiro tempo com Elano de pênalti. O Bahia reagiu na segunda etapa, empatou o jogo e ainda teve outro gol anulado. Só no finalzinho da partida é que o Grêmio conseguiu ampliar o placar com Souza e Marcelo Moreno. Com esse resultado, o tricolor gaúcho permaneceu no G4 na tabela do Campeonato Brasileiro. O time, dentro da dificuldade que encontrou, poderia ter sido uma coisa bem mais fácil, poderia ter conquistado a vitória no primeiro tempo de uma maneira mais fácil. A bola que o Elano tentou meter por cima, se toca para o Kleber, a gente entraria para o vestiário com 2-0, então seria uma outra situação. Aí o Bahia se atirou de qualquer maneira e fez um gol de bola parada. Já o Inter venceu o Palmeiras fora de casa com esse gol de Igor. O técnico Fernandão permanece invicto no comando colorado. Agora é descansar, pois tem compromisso importante no meio da semana. O Colorado realizou um treino mais leve hoje pela manhã. Na quarta-feira, o Internacional recebe o Náutico pelo Campeonato Brasileiro aqui no estádio Beira-Rio. O time está organizado também, não que não estava organizado, mas o time está organizado. A gente vem de um bom resultado já, jogando bem. E tem que continuar assim, desse jeito. Chico Garcia, o jogo do Grêmio foi tenso e houve até exagero de alguns jogadores, né? Boa noite. Boa noite, Sérgio. Em tempos de Olimpíada, dá para dizer assim, o estádio olímpico pareceu ter recebido ontem alguns esportes diferentes do futebol. E a gente separou alguns lances. O mais atípico do jogo foi nesse envolvendo o atacante Kleber Gladiador e o goleiro Marcelo Lomba. Talvez eles achassem que estivessem lutando alguma coisa diferente do futebol. O Kleber ergueu demais a perna, deu um salto e na queda acabou atingindo... Luta greco-romana, né? O goleiro do Bahia, o Marcelo Lomba, que também ergueu demais a perna, né? Dá pra gente ver, ó, não tem mocinho nessa jogada. Esse foi o lance mais feio do jogo, que acabou rendendo um cartão amarelo pro Kleber Gladiador. E esse do Léo Gago com o Fael. O Fael... tenta dar uma voadora na bola, no jogador, no que vier pela frente. É o famoso pé alto aí. E o Fael estava nervoso porque ele foi autor de um gol mal anulado na partida. Depois deu esse carrinho por trás aí no Léo Gago. Estava bem irritado, tentou dar aquela voadora, depois um carrinho por trás, dando trabalho para o sergipano Cláudio Francisco Lima e Silva, que teve muitos problemas no jogo. E depois, no final, né, a gente teve uma sequência de, dá para dizer, o MMA, né, que está na moda e tal, porque os jogadores do Bahia cercaram bastante o árbitro sergipano e quase foram às vias de fato, né? O árbitro que teve que dar muita explicação porque o Bahia foi prejudicado. Ele foi, juntamente com seus assistentes, suspenso pela CBF após esse jogo, 30 dias de gancho e só deve retornar nas séries, nas divisões inferiores do futebol brasileiro. Foi um erro grosseiro mesmo, né? Com certeza. Anular o gol do Bahia. E também validar o gol ilegal do Grêmio, que foi o segundo, né? Obrigada, Chico. Boa noite. O Brasil ganhou a segunda medalha de ouro nas Olimpíadas de Londres. O ginasta Arthur Zanetti conquistou o ouro nas argolas. Ele recebeu a nota de 15.900. O paulista de 22 anos é o primeiro medalhista olímpico do Brasil na ginástica. A outra medalha de ouro do país foi conquistada pela judoca Sara Menezes. Nós vamos agora até a estação de inverno da Band em Nova Petrópolis falar com a repórter Silvana Senen. Boa noite, Silvana. Como é que foi o dia aí na Serra? Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos. O dia aqui hoje na Serra foi de muito sol. Amanhã as temperaturas ficaram um pouco baixas, por volta dos 7 graus, mas durante o dia, com o sol, as temperaturas aqueceram e subiram. Ficou por volta dos 21 graus. Mas nós voltamos à região metropolitana porque o Aeroporto Internacional Salgado Filho ficou fechado por cerca de 4 horas hoje. Cláudio, o motivo disso foi a forte neblina? É verdade, viu, Silvana? A gente teve uma neblina muito forte hoje, um problema sério que já virou rotina nesta época do ano e quem sofre sempre são os passageiros. O saguão do Aeroporto Salgado Filho ficou lotado devido à interrupção das atividades das 5h25 da manhã até as 9 horas. E o resultado foi o seguinte: dos 120 voos programados para este período, 16 foram cancelados e 86 voos sofreram atrasos. Bom, e para amanhã, apesar do tempo seco, não devemos ter a formação de nevoeiros novamente na região metropolitana. É exatamente isso que a gente confere agora.
Nesta terça-feira o tempo segue seco e o sol aparece entre muitas nuvens. Mas apesar da umidade relativa do ar permanecer elevada, a condição para a formação de nevoeiro é menor por causa dos ventos um pouco mais intensos. O frio perde força e as mínimas ficam próximas dos 10 graus em Porto Alegre e dos 11 graus em Novo Hamburgo. Com o sol, a tarde fica mais agradável, com máxima chegando aos 23 graus na capital e 22 graus em Ivoti. E na quarta-feira o dia começa com sol na região metropolitana, mas no fim do dia passa a ocorrer pancadas de chuva intensas com condição para temporais. A seguir, bailarino pede patrocínio para continuar as aulas. Depois de entrar em uma das escolas de balé mais importantes do país, gaúcho de 12 anos precisa de ajuda financeira para se manter em Santa Catarina. Depois de 6 meses, o menino de 12 anos que deixou Guaíba para fazer parte do Balé Bolshoi, em Santa Catarina, corre o risco de ter de voltar para casa. O patrocínio que ele recebia de uma empresa encerrou no mês passado e agora ele tem medo de ter de deixar para trás o sonho de se tornar bailarino. Na casa simples, na periferia de Guaíba, Alex mostra para a primeira professora de balé como aperfeiçoou o talento que já tinha para a dança. Há 6 meses, o menino está na escola do Balé Bolshoi em Santa Catarina. O garoto é o orgulho de Rosaura, que foi quem descobriu que Alex nasceu para a dança. Está bem adaptado, num bom local, ele foi a melhor nota de clássico, ele está progredindo muito, tecnicamente, assim, a gente andou fazendo uns movimentos, é incrível o progresso que ele teve. Foi um começo muito difícil, porque eu não tinha conhecimento da dança, eu não conhecia Joinville, nunca conheci nada, foi bem difícil. Antes de o pequeno bailarino conseguir entrar na escola do balé russo, ele e a professora lutaram juntos. Em outubro do ano passado, o Band Cidade contou a história deles. O garoto humilde conseguiu recursos para disputar a seleção com dezenas de bailarinos e ele foi aprovado. Depois de uma semana visitando a família em Guaíba, Alex faz as malas para voltar para Santa Catarina. Mas ele tem uma preocupação. O patrocínio acabou e ele precisa de mais ajuda. Caso contrário, ele vai ter que voltar para casa em outubro e deixar para trás o sonho de se tornar bailarino. Lá é um lugar que nem todos estão, lá é um lugar que tem teu futuro. Lá é garantido. Daí eu preciso de ajuda. Em torno de R$1.000 a gente consegue pagar a mãe social e ainda mandar um dinheirinho para ele poder se manter assim nesse sentido das coisas pessoais dele. Para se formar bailarino, Alex precisa ficar 8 anos na escola em Joinville. Apesar da saudade do irmão, Angélica quer que o garoto continue. Eu acredito que ele vai ficar lá. Tem uma coisa dentro de mim que diz que vai aparecer alguém. Vai, com certeza vai. E ele vai conseguir ficar lá. A esperança da família é mais uma vez conseguir a ajuda de desconhecidos. O balé é a chance do menino pobre ter um futuro brilhante. Se Deus quiser, ele vai ter essa oportunidade, ele vai ser alguém na vida e ele vai dar muito orgulho, não só para mim, que cuidei dele, mas para Rosaura e para todos os que conhecem, para todos os que admiram ele, e ele vai conseguir, eu sei que ele vai. Eu quero que ele seja o maior bailarino do mundo. Ele vai ser. Se Deus quiser, eu vou estar no Bolshoi meus 8 anos. Vou conseguir ser um grande bailarino. Quem quiser ajudar pode entrar em contato por telefone ou fazer o depósito na conta do Banco do Brasil, que está aparecendo aí no seu vídeo. O Band Cidade termina aqui, nós voltamos amanhã. Uma boa noite para você. Vem aí o Jornal da Band, ótima noite, até amanhã.